Bom, galera, então seguindo agora com a nossa videoaula, né, sobre a gravitação universal. Então, a partir de agora, a gente vai focar mais na gravitação universal, nas velocidades, tá, de escape, velocidade de órbita, sobre a gravidade. Então, agora a gente vai focar nisso, mas a gente não vai falar mais sobre as leis de Kepler, que já foi na videoaula passada. Bom, o que foi essa lei da gravitação universal, galera? Essa lei foi percebida por Isaac Newton. O que ele percebeu? Que corpos que tinham massas muito grandes, eles exercem uma força de atração em outros corpos que têm massa menor. Então, quanto maior o corpo tiver massa, quanto maior a massa do corpo, gente, mais atração ele exerce. Por isso que a Lua fica dando volta ao redor da Terra. Por isso que os planetas dão a volta ao redor do Sol. Porque o Sol exerce uma força de atração gravitacional que mantém esses planetas em órbitas com ele. É a Lua, né? Comparando a Lua com a Terra, como tem massa maior, então a Terra exerce uma força de atração gravitacional sobre a Lua. Só que essa força é recíproca, galera. Então, do mesmo jeito que a Terra atrai a Lua, a gente pode falar que a Lua também atrai a Terra com a mesma força. Aí já vem a terceira lei de Newton, que a gente já estudou, ação e reação. Então, se você é atraído por uma coisa com uma força, quer dizer que aquela coisa também te atrai, você também atrai aquela coisa com a mesma força, tá? Então, vamos lá. Como que estabeleceu essa lei da gravitação universal? Então, a lei da gravitação universal é uma lei física que foi descoberta pelo físico inglês Isaac Newton. Ela é utilizada para poder calcular o modo da atração gravitacional existente entre dois corpos dotados de massa. A força gravitacional ela é sempre atrativa e age na direção de uma linha imaginária que liga os dois corpos. Além disso, em respeito à terceira lei de Newton, conhecida como a lei da ação e reação, a força de atração é igual para os dois corpos interagentes, independente de suas massas, de acordo com Isaac Newton. Então, vamos lá, acabei de falar isso aí já. Então, ó, dois corpos se atraem, né? Atraem-se por uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Então, esse aqui é um enunciado da lei da gravitação, galera. Foi o que Isaac Newton percebeu. Que dois corpos começam a se interagir, aparecer uma força de atração entre eles, e ela é diretamente proporcional ao produto de suas massas. Então, quanto maior as massas desses corpos, maior é a atração entre eles. E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, se os planetas, se os corpos estão próximos, a força de interação entre eles, a gravitação universal, é muito maior se eles estivessem mais distantes. Então, ou seja, inversamente, menor distância, maior a força de atração gravitacional. Maior distância, menor a força de atração gravitacional. Então, vamos lá. Por meio dessa proposição da lei da gravitação universal, foi possível predizer o raio das órbitas planetárias, ó, a distância que os planetas estão do Sol, o período de asteroides, tá? Eventos astronômicos como os eclipses, determinação da massa e raio de alguns planetas e algumas estrelas. Então, olha para você ver a importância dessa descoberta de Isaac Newton. Através dela, a gente conseguiu... A astronomia avançou bastante nessa parte, na descoberta de várias coisas, tá? Como o período dos eclipses, aí vem também os cometas, né? Dá para traçar isso tudo aí. Asteroides, dá para poder traçar o movimento disso tudo aí, através da gravitação universal, galera. Vamos lá, então. Então, como que fica essa fórmula? Olha só, eu tenho dois corpos, um de massa maior e um de massa menor. E eles estão interagindo, então vai aparecer entre eles a força de atração gravitacional. Existe uma distância entre eles, a gente chama de R, tá? Tem gente que chama de D, tem gente que coloca R. Então, cada autor, cada livro, cada professor vai chamar de um jeito, tá? Então, para essa força aparecer e interagir entre eles, galera, eles têm que ter massas e tem que estar numa certa distância, tá? Então, ó, a principal fórmula utilizada na gravitação universal estabelece que o módulo da força gravitacional entre duas massas é proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, a gente já falou. Então, traduzindo, força de atração gravitacional é igual ao G, aí você vai falar, o que é esse G? Calma, daqui a pouco eu te explico. O M, né, que é a massa do planeta maior,
vezes a massa do planeta menor, dividido pela distância que separa eles ao quadrado, tá? Bom, o que é o G? O G, galera, é chamado de constante de gravitação universal. Ele é um valor tabelado, não precisa se preocupar com ele não. Ele vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Então, todo exercício vai ter que te dar essa constante, tá, gente? Agora, ficar esperto. As massas dos planetas têm que ser usadas em quilogramas. Se aparecer toneladas, tem que passar para quilo. E a distância só pode ser usada se tiver em metros, tá, gente? Tá metro quadrado aqui, mas não é metro quadrado, é distância em metros. Aí, se aparecer quilômetro, vai ter que transformar para metros, tá? Bom, vamos lá, vamos ver se tem alguma aplicação aqui. Agora que a gente já sabe que a gravitação universal ela é medida pelo produto das massas e dividido pela distância ao quadrado, galera. Então, agora a gente consegue descobrir, por exemplo, qual é a gravidade de um planeta qualquer, tá? Para isso, a gente vai pegar algumas partes da fórmula da atração gravitacional. Ó, como você já sabe que a fórmula da atração gravitacional é isso aqui, ó. Se a gente pegar o G, a massa do planeta maior que a gente está procurando, né? A gravidade dele, e dividir pela distância ao quadrado, que separa... Que distância é essa, gente? É do centro dele, do raio dele, até a superfície. Então, nós não vamos usar essa massazinha pequenininha aqui não, ó. Porque a gente não está interagindo dois planetas, a gente está calculando a gravidade de um planeta. Então, a gente não precisa do mzinho. Aí, o que você sabe aqui? Que aqui ele colocou que o peso é igual a massa vezes a gravidade, né? Para chegar nessa fórmula aqui, então. Então, G é igual a Gm sobre d ao quadrado. Então, essa fórmula, ó, no lugar do F, a gente coloca m vezes o G. Aí você corta esse mzinho com esse mzinho aqui, né? Você vai cair aqui nessa fórmula. Então, esse G de gravidade é igual a constante universal vezes a massa do planeta, que a gente está calculando a gravidade dele, dividido pela distância ao quadrado, que é o raio do planeta. Então, só para a gente ter uma ideia, ó, a fórmula abaixo mostra que a gravidade de um planeta estrela, ou qualquer que seja o corpo, depende de sua massa. Então, como você pode ver, a massa do planeta ela é diretamente proporcional à gravidade dele. Então, quer dizer o seguinte, quanto maior a massa do planeta, maior a gravidade, tá? Bom, aí o que acontece, ó? E inversamente proporcional ao quadrado da distância em que nos encontramos até o centro desse corpo, que no caso de corpos esféricos é o seu próprio raio. Então vai te dar o raio da Terra, vai te dar o raio do planeta Marte, raio do planeta Júpiter. Calcule a gravidade desses planetas, tá, galera? Então é assim. Então, ó, a Terra, por exemplo, ela possui massa de 5,972 vezes 10 a 24 kg e ela tem um raio médio de 6.361 km, que dá esse valor aqui em metros, tá? Logo, podemos calcular o valor da gravidade da Terra, lá, ó. Aqui ele vai calcular, ó. Então, ele pegou a constante universal, ó lá, colocou o valor dela. A massa da Terra ele pegou, tá aqui, já tá em quilogramas. E de quilômetro ele passou para metro, deu esse valor, ó lá, ao quadrado. Então, na hora que você resolve essa matemática toda com a notação científica, você vai chegar à conclusão que a gravidade da Terra vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, foi assim que eles descobriram a gravidade, galera, tá? Assim você consegue descobrir a gravidade de qualquer planeta. Se você souber a massa dele e o raio dele, você consegue descobrir a gravidade dele, tá? Bom, aí aqui temos só uma ilustração, né? O campo gravitacional diminui de intensidade conforme a distância, claro. Então, olha aqui, ó. A Terra tem um campo gravitacional. Se você vai afastando da Terra, saindo para o espaço afora, é lógico que o campo gravitacional vai diminuindo em cima de você. Não vai te puxar tão para baixo assim, tá? Aí aqui, ó, ele chegou lá quase na Lua, né? Então, ou seja, estou me sentindo tão leve, claro, porque você está livre fora do campo gravitacional. Você está na Lua, por exemplo, se você for na Lua, a Lua tem uma gravidade menor, porque a massa da Lua é menor, tá, galera? Então, a gente já falou de peso aí nas aulas anteriores, bem anteriores, a gente estudou força-peso. Já falei sobre isso aí, tá? Falei da gravidade, só que agora eu estou mostrando o cálculo, como é que chega nesse cálculo da gravidade de um planeta. Bom, então aqui, ó, o campo gravitacional dos principais astros do sistema solar, galera. Então ele te dá aqui, ó, do Sol, né,
que a massa dele, o campo gravitacional, é 274 newton. Da Lua, 1,7. Da Terra, 9,8. Vênus, 8,9. Mercúrio, 2,2. Então já tá tudo calculado pra gente, galera, tá? Mas é bom você saber como que calcula a gravidade de um planeta, né? Você pega a massa dele, multiplica pela constante universal, pelo G, né? O G maiúsculo, e divide pela distância do raio ao quadrado. Aí você vai descobrir esses valores aí do campo gravitacional, ou seja, a gravidade do planeta. Bom, agora vamos falar sobre a velocidade orbital, tá? Que é a velocidade com que o objeto vai movimentar ao redor da Terra. Por exemplo, um satélite, quando você lança um satélite, você tem que lançar ele com uma certa velocidade para que ele atinja uma certa altura e entre em órbita com o planeta Terra. Então, vamos lá. O que nós precisamos aqui, galera? Nós vamos precisar de aceleração centrípeta, que a gente já calculou, que a gente já aprendeu, que é V ao quadrado sobre R, que é o raio. Então, aqui nós temos, ó. Então, vamos lá. Esse R aqui, esse R maiúsculo, gente, é do centro da Terra até a sua superfície aqui, ó. Considerando isso. Tá, e esse Rzinho petitinho seria o raio da Terra, mais essa altura que o satélite vai ter que estar para ele entrar em órbita da Terra. Tá, galera? Lembrando que quando ele entra em órbita, né, a gente tem aquele processo de imponderabilidade, ou seja, os astronautas que estiver lá dentro, eles vão estar eles não vão estar sujeitos à atração gravitacional. Por isso que eles ficam flutuando dentro da nave, tá? Dentro das estações lá. Bom, então vamos lá. Então a força da interação gravitacional entre M, que é o planeta, o Mzão, e o Mzinho, que é o satélite, é responsável pela aceleração centrípeta necessária para poder manter o satélite em órbita. Então, sem aceleração centrípeta aqui, galera, ele não vai continuar em órbita, não. Lembra que a gente estudou? Para ter um movimento circular, nós temos que ter aceleração centrípeta. A gente estudou isso já, tá? Então, a aceleração vai ser a própria aceleração da gravidade. Então, ou seja, quem vai ser a aceleração centrípeta quando o corpo está ao redor da Terra? Vai ser a nossa gravidade mesmo. Ela que vai ser responsável por fazer a aceleração centrípeta acontecer. Então, a partir dessa igualdade, tanto podendo determinar a velocidade orbital, como o período de revolução do satélite, ou seja, quanto tempo ele gasta para dar uma volta completa ao redor da Terra, tá? Então, vamos lá. Sabendo que a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R e que a gravidade de um planeta é G, a massa do planeta dividido pelo raio dele ao quadrado, que a gente acabou de ver, nós vamos poder igualar essas duas equações, tá? Igualando as duas equações, nós vamos chegar nesse ponto aqui, ó, que V é igual a raiz quadrada de Gm, porque aqui, galera, como é R e R ao quadrado, você pode cortar o 2 aqui com esse R, aí vai sobrar só um R aqui. Lembrando que esse Rzinho é a distância do centro até a superfície, que é o raio da Terra, mais a altura que o satélite tem que estar, para ele poder atingir essa velocidade de órbita. Então, ou seja, traduzindo, então a velocidade de órbita é igual a Gmzão dividido por R mais H, tá? Ou então o Rzinho, que seria a distância total até numa certa altura que o satélite tem que estar. Se passar dessa altura, galera, ele já pode até fugir do campo gravitacional e ele não entra em órbita. Então, quando a gente vai fazer quando o pessoal da NASA, quando o pessoal vai lançar foguetes, lança satélites, isso é tudo calculado, galera. Não é cheio de conta para fazer, tá? Tem como você saber com qual velocidade tem que ser lançado, porque senão ele pode não atingir essa altura que ele tem que atingir. Tá? Então é tudo calculado, tá? Importantíssima essa parte dos cálculos na área de astronomia, lá de engenharia espacial. Bom, agora vamos falar sobre a velocidade de escape do campo gravitacional da Terra, ou seja, com qual velocidade a gente tem que lançar, por exemplo, um satélite para ele poder conseguir romper o campo gravitacional lá em cima. Porque se ele não romper o campo gravitacional, ele vai ficar preso no campo gravitacional e vai entrar em órbita junto com o satélite, por exemplo, que a gente acabou de ver, né? Então, ou seja, ele tem que ser lançado com uma velocidade para que ele consiga romper isso. E para a gente fazer isso, nós temos que igualar
A energia cinética a gente não estudou ainda, tá? Então não vou limitar muita coisa aqui, tá? Não vou ficar preso muita coisa na dedução das fórmulas, não. Então o que acontece? Ele vai igualar a energia cinética, né, com a energia potencial gravitacional do campo gravitacional. Aí o que acontece? Ele vai fazer o seguinte, ó, chegou nesses pontos aqui, ele vai igualar, né? É como se fosse igual aqui, que é igual a zero, se passa o igual para cá, não tem problema nenhum. Vai cortar um mzinho com um mzinho, tanto é que não aparece aqui, tá vendo? Ó? Então vai ficar G, constante gravitacional, a massa do corpo, né, do planeta, porque do satélite não faz diferença, ó, do que você vai lançar, você vai cortar ele aqui. Por isso você pode lançar um satélite muito pesado, com uma massa muito grande, um satélite pequeno, não vai fazer diferença nenhuma. A velocidade que ele tem que atingir é que é o importante, tá? Então, você pode ver que o mzinho não aparece aqui, que é a massa do satélite que você está lançando. O que interessa é a massa do planeta que você está fugindo do campo gravitacional dele. Então, e dividido pelo R. Esse R seria o raio, né, gente? O raio do planeta lá, que você vai ter esse valor também. Então, se você substituir os valores de G e o M da Terra, e o raio da Terra, você vai encontrar que a velocidade de escape seria 11,3 km por segundo. Isso é aproximado, viu, galera? 11,3 km por segundo. Se você jogar na fórmula, você já acha esse valor aí na que resolve a matemática. Bom, então vamos ver algum exemplo aqui sobre a gravitação universal. O PET só cobra a gravitação universal, ele não fala nada, ele fala só da velocidade de escape, né? Mas ele não te pede o cálculo, ele já te deu ela pronta lá, deu 11, aqui deu 11 ponto alguma coisa. Então vamos lá. O planeta Marte está a uma distância de 2,3 × 10⁸ km do Sol, sendo que a sua massa vale 6,4 × 10⁻24 kg, né? E 2 × 10⁻30 kg é a massa do Sol. Determine, então, a força que o Sol atrai a Marte. Então, ele me deu a constante universal. Ó, tem que me dar, ela tabelado. Então, você vai jogar na fórmula, galera. Ó, F é igual a G, M, ou seja, a massa do Sol vezes a massa do Marte, dividido pela distância que separa eles ao quadrado. Substituiu o G, 6,67, vezes menos 11. Substituiu a massa do planeta do Sol. Substituiu a massa de Marte. Substituiu a distância que está separando eles, já está em metros. Aqui nós temos um problema, que aqui está em quilômetro, galera. A gente tem que passar isso para metros, tá? Como que a gente passa isso para metros? Ó, 1 quilômetro tem 1000 metros, né? 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, se você vai transformar de quilômetros para metros, você vai ter que multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 é como se você aumentasse a notação científica de 8 mais 3, porque 1000 é mais 3 zeros. Então, ou seja, 8 mais 3 dá 11. Então, é como se você aumentasse aqui e passou para metros. Então, foi o que fez aqui, ó, 2,3 × 10⁻11 elevado ao quadrado da fórmula. Resolvendo essa matemática, né, multiplica isso aqui, somos expoentes, ó, 53, 2,3 ao cubo dá 5,29, e aqui você multiplica o expoente, ó, 11 vezes 2, 22. Aí depois você multiplica 67 por isso aqui, soma esses expoentes de novo, depois divide por esse valor, você vai subtrair os expoentes, então vai dar aproximadamente 1,6 × 10 elevado a 21 newtons. Essa é a força de atração gravitacional que o Sol exerce em Marte ou que Marte exerce no Sol, dá na mesma. Porque tem que obedecer à terceira lei de Newton, ação e reação, as forças têm que ser iguais, porém em sentidos diferentes, né? Sentido oposto. Bom, agora vamos para um próximo aqui, que esse aqui a gente pode fazer até de cabeça, ó. Dois corpos de massas iguais, M1 e M2, estão situados por uma certa distância, então eles têm mesma massa, né? Então eles não têm a mesma massa. As massas dele é M1 e M2. Eles não têm a mesma massa, só que eu não sei quanto que vale a massa do planeta 1, não sei quanto que vale a massa do planeta 2, tá? Eu sei que elas são diferentes, né? Senão eu tinha falado, as massas dos planetas são iguais. Tá? Então, essa aqui tem uma massa e aqui tem outra. Aí ele fala assim, esses planetas estão se atraindo mutuamente com uma força F. Então, a gente não sabe com que força que eles estão se atraindo. Tá? E aí ele pergunta, qual será a nova força de atração caso a gente mude algumas coisas? Então, por exemplo, a letra A. Se eu puder aumentar a massa do planeta 1, tornar ela 2 vezes maior. Se eu tornar a massa desse aqui 2 vezes maior,
Como a massa na fórmula é diretamente proporcional à força, se você aumenta a massa, você aumenta a força. Então, se você aumentou a massa de um planeta 2 vezes, a força entre eles aumenta 2 vezes. Olha lá. Então, a força aumenta 2 vezes. Então, você faz de cabeça. Letra B. Se a massa do M2 se tornar 3 vezes menor. Então, se eu pegar o M2 e tornar 3 vezes menor, é como se fosse 1 sobre 3. Então, se eu diminuir aqui 3 vezes, eu diminuo a força 3 vezes também, porque é diretamente proporcional. Então, a força fica 3 vezes menor comparando com a força anterior. Tá, e a letra C, se a distância entre os corpos quadruplicar. Então, aqui, ó, no lugar do D, eu vou colocar 4. Por que 4? Porque ele falou que quadruplicou. Ah, se fosse triplicando, colocaria 3. Então, aqui é 4 no lugar do D. 4 ao quadrado. Não pode esquecer do quadrado da fórmula. 4 ao quadrado é 16. Então, como aqui em cima você não mexeu, é como se aqui ficasse 1. Então, ficou 1 sobre 16. Então, 1 sobre 16 quer dizer que a nova força diminuiu 16 vezes. Tá? Então, ou seja, você quadruplicando a distância, você pegar esses dois corpos, colocar eles mais distantes, 4 vezes maior, a distância, quer dizer que a força entre eles vai diminuir. Mas vai diminuir quanto? 16 vezes menor. Aí, se fosse triplicando, ficaria 1/9, porque 3 ao quadrado é 9. Então, ficaria 9, né? 1/9 seria 9 vezes menor. A força ficaria 9 vezes menor. Aí, se tivesse duplicado, aí você vai, 2 ao quadrado é 4, então fica 1/4. Então, quer dizer que 1/4 quer dizer que a força diminuiu 4 vezes. Só você perceber, galera, ó, se der fração, a força diminuiu. Se der número inteiro aqui, ó, a força aumentou. Então não tem segredo nenhum. É muito fácil, você faz isso até de cabeça, tá? Só raciocinar, lembrar do quadrado da fórmula da distância, porque senão você erra também, se não lembrar do quadrado da distância. Aí aqui, ele vai mostrar pra gente sobre a gravidade de um planeta, pra gente poder calcular a gravidade de um planeta, né? Saber o peso, a altura que o satélite tem que estar. Então, vamos ler, ó. Considere um corpo de 100 kg no interior de um satélite. O satélite encontra-se em relação à superfície da Terra a uma altitude igual o próprio raio da Terra. Então, quer dizer que essa altura aqui é igual ao raio da Terra. Suponha a Terra estacionária no espaço. Determina, letra A. Qual a aceleração da gravidade no interior do satélite em relação à aceleração da gravidade na superfície da Terra? Então, ou seja, quanto que vale a gravidade para quem está aqui dentro do satélite comparando a gravidade com quem está aqui no planeta Terra? Então, vamos lá. Aqui, o que acontece? Ó? Ele pegou a gravidade em relação à altura H, G gravitacional, né, dividido por R, que é essa distância aqui, ó, que é toda aqui, o Rzão, que é a distância do centro da Terra até a superfície dela, dividido pelo Rzão mais o Hzinho, que é essa altura. Então, o que ele deduziu aqui, galera? Como ele falou que a altura que o satélite está do planeta, essa altura H, corresponde ao raio do planeta, então no lugar do H ele colocou R de novo. Então, ficou R sobre 2R, porque R mais R é 2Rs. Então, ficou que a gravidade lá dentro, comparando com a gravidade da Terra, lá aqui na superfície da Terra, seria de 1 sobre 2 ao quadrado é 4. Então, ou seja, é como se a gravidade lá dentro do satélite fosse 4 vezes menor a gravidade de quem está aqui na Terra, na superfície dela. Então, ou seja, se a gravidade da Terra vale 10... Então, quer dizer que a gravidade de quem está aqui no satélite caiu para 2,5, tá? Diminuiu. É lógico, ele já está numa certa altura. A gravidade só é 10 para quem está aqui na superfície, pisando na superfície da Terra. Quem já está numa certa altura, a gravidade vai diminuindo, tá? E como ele está numa altura que é o dobro do raio, então a gravidade diminui 4 vezes, então 2,5, tá? Aí vem a letra B, o peso do corpo de massa 100 kg na superfície da Terra e na altura em que se encontra. Bom, o peso da pessoa que está na superfície da Terra e lá em cima. Muito fácil. A gente aprendeu que peso é massa vezes a gravidade no começo das aulas sobre força. A massa 100, gravidade de quem está na Terra na superfície é 10. Então, quem está pisando no solo terrestre está pesando 1000 newtons. Tá aí quem está lá no satélite. Então, você vai fazer M vezes a gravidade lá em cima.
Então, 100 vezes 2,5 eu acabei de descobrir. Então, quem está lá em cima está pesando 250 newtons. Está mais leve, tá? Aqui ele fala assim, o planeta X tem a metade da massa do planeta Y e raio 4 vezes menor. Compare a aceleração da gravidade nas superfícies desses planetas. Então, ele me deu aqui uma solução, aqui ele só tirou os dados. O planeta Y, ele tem massa M e raio R. A gente não sabe a massa dele, não sabe o R dele. O planeta X, a gente sabe que a massa dele é a metade da massa do planeta Y e que o raio do planeta X é 4 vezes menor do que o raio do planeta Y. A gente já sabe disso. Como a gente sabe que a gravidade, medida em qualquer planeta, é a constante, a massa do planeta dividido pela distância ao quadrado, né? Que seria o R ao quadrado ali, o raio do planeta. O que ele vai fazer? Ele vai igualar essas duas equações, tanto para o corpo, o planeta Y, quanto para o planeta X. Então, ele vai igualar elas aqui, ó. Igualando elas, ficou assim, ó. Aqui em cima do planeta X, ele colocou M sobre 2. E o raio aqui embaixo do planeta X, ele colocou R sobre 4. Então, o que ele fez? Ele fez aqui, ó, R ao quadrado, né? R ao quadrado e 4 vezes 4 dá 16. Então, aqui ficou R ao quadrado sobre 16, aqui M sobre 2, depois ele fez o produto dos extremos pelos meios, vai chegar nesse aqui, ó, G igual a M vezes 16 sobre 2R ao quadrado. Então, ou seja, comparando, quer dizer que a gravidade desse planeta X, com essas medidas aqui, quer dizer que é 16 dividido por 2. 16 dividido por 2 seria 8. Então, ou seja, a gravidade do planeta X seria 8 vezes maior do que a gravidade do planeta Y, tá? Chegamos a essa conclusão aí. Bom, aqui ele vai mostrar pra gente como é que calcula a velocidade de escape de um planeta, de um satélite que vai sair de órbita de um planeta, né? Então, todo planeta, gente, ele tem uma velocidade de escape. Você tem que lançar um foguete para ele poder sair e romper esse campo gravitacional. Então, aqui ele vai te dar, ó, de Marte. Ele vai te dar a massa de Marte, o raio de Marte, a gravitação, a constante. E vai te pedir para você calcular qual é a velocidade de escape nesse planeta Marte. Você joga na fórmula 2gm sobre R, né? Substituindo aqui, ó, o G, a constante, a massa de Marte, o raio de Marte, tá? Aqui já está em metros, beleza, já está em quilogramas, beleza. Resolvendo essa matemática, você vai extrair raiz quadrada e vai chegar aqui, ó, a velocidade de escape, então, do planeta Marte é de 5,05 km por segundo. E a velocidade orbital? Tá, como que a gente calcula a velocidade com que o satélite vai ser lançado para poder entrar em órbita desse planeta Marte? Então, aqui, ó, joga na fórmula Gm sobre R. Então, é fácil de você guardar, ó. A velocidade de escape tem o 2 na fórmula. A velocidade de órbita não tem o 2 na fórmula. Então, fica fácil, ó. Você pode ver que aqui, ó, que a velocidade que o satélite tem que ser lançado para ele poder ficar em órbita é bem menor do que a velocidade com que ele tem que ser lançado para poder escapar do campo gravitacional, tá? Isso é óbvio. E para você calcular o tempo gasto para ele poder dar uma volta ao redor do planeta, você usa aquelas fórmulas que a gente aprendeu no movimento circular. Velocidade linear é igual a 2πr sobre t, que é o período, que é o tempo, que eu estou te procurando aqui, ó. Qual o período? Então, você vai. Já tem a velocidade de órbita, 3,57, ó. Tá vendo? Ele passou para metros por segundo, tá, gente? Então, para poder passar, se tirar esse quilômetro e passar para metros por segundo, você coloca o 10 ao cubo, como se fosse 1000, como se tivesse multiplicado por 1000. Aí o 2 seria o 2, o π 3,14, o raio de órbita, o raio do planeta Marte é 3,37, 10 ao sexto, e o período a gente está procurando. Ou seja, vamos achar um período de 5,93 vezes 10 ao cubo segundos, que é o tempo para dar a volta completa desse satélite ao redor de Marte, tá? Bom, espero ter ajudado vocês, galera. Até uma próxima aula, então, tá? Até o próximo PET, então. Até mais.